A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, dia 20 de novembro de 2023, segunda-feira, está iniciando mais uma semana. Que Deus nos abençoe. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, ela é muito importante para nós. Lembrando a todos que hoje é comemorado o Dia da Consciência Negra. E também há 324 anos atrás foi criado o calendário gregoriano. São dois marcos importantes para a nossa história. Quero agradecer a todos os nossos queridos irmãos que estiveram conosco ontem à noite no evento aqui Café Colonial. Foi maravilhoso, muito comes e bebes e também a oportunidade de rever amigos que há tempo não encontrávamos, matando a saudade. Mas muito obrigado, o evento foi espetacular. Isso é renda para a nossa instituição. O nosso bazar continua funcionando de segunda a sexta na Casa Maria de Nazaré, Rua Diogo Álvares, número 133, Rua da Praça do Bairro Benfica, saída para Nova Era. Prestigie o nosso bazar. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa e ouvintes do programa Espiritismo está no ar. Hoje é um dia muito importante, sabe por quê? Porque nós estamos juntos aqui para estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, né, amigo Pedrosa? Exatamente, Guaraci, estamos juntos mais uma vez. Nós vamos estudar sobre curas espirituais. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para Clube FM, 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 999387699. E o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Nas bênçãos do Senhor Jesus, nós vamos caminhando. Só pode ser assim. Se o Mestre Jesus nos deixasse por 2 minutos que seja, o mundo se tornaria um caos sem solução. Então, muito embora pessoas acham que quem governa o mundo são homens falhos, é bem importante saber que toda a condução do mundo vem do mais alto, da grande ordem divina, que aqui na terra é comandada pelo Senhor Jesus. É preciso que a gente comece a perceber a vida assim, que a gente comece a entender essa dinâmica esplêndida no qual ou na qual estamos envolvidos. Deixemos de lado tudo aquilo que nos perturbe e participar com harmonia e com equilíbrio dessa dinâmica da vida. E assim nós vamos crescendo, assim nós vamos entendendo a nossa real situação, que é de filhos e filhas de Deus. Que assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre curas espirituais. Não há nenhum impedimento quanto às sessões de tratamento espiritual que integram as atividades habituais das instituições espíritas. Trata-se de uma forma de exercício da caridade
das muitas que as diferentes instituições podem e devem realizar. Então não existe um impedimento, não há impedimentos com relação às curas nas casas espíritas. Porém, nós aqui espiritistas temos uma precaução, responsabilidade para não passar a ideia de curandeirismo. Muitas pessoas confundem uma coisa com outra, porque existem muitos médiuns trabalhando aí sem nenhum vínculo com a doutrina espírita, e muitos os taxam como espíritas de fato, e não são. Não tem nada a ver com a doutrina espírita. Então, neste caso, o bom senso e a prudência são os dois remédios fundamentais para evitar que o centro se deixe levar pelo arrastão curador, que, uma vez implantado, pode servir de fator de desmoralização da doutrina e do movimento. As pessoas até hoje estão em busca dos corpos, né? Não se preocupam em fazer uma transformação moral. Então, quando se fala de cura em determinados lugares, aquilo fica lotado. Quando é para falar de Deus, ou seja, quando tem uma pregação voltada mais para o Evangelho, um número mais reduzido. Como chama atenção essas coisas. Então, tem que tomar muito cuidado para fazer a coisa correta. Há possibilidade, sim, lógico, né? O próprio Jesus nos instruiu com relação a isso. Curai os enfermos, mas tudo dentro de um conceito cristão, né, com muita responsabilidade. Ademais, o dirigente e principalmente o médico curador não podem se esquecer de que somente serão atendidos pela espiritualidade os que se fizeram merecedores deste atendimento em face da lei de causa e efeito traduzida por Jesus, no a cada um será dado de acordo com o seu merecimento. Portanto, não existem de maneira alguma você chegar para um doente e dizer assim: olha, eu vou te curar. Olha, é muita audácia, né? Não sabemos se ele é merecedor ou não. Jesus não curou a todos. Por outro lado, as curas não se operam quando interferem no programa de reajuste da expiação ou de provas previamente escolhida ou compulsoriamente estabelecido para o portador da enfermidade ou da deficiência física. Ou seja, se estiver programado uma expiação para aquele espírito, né, já previsto lá no mundo espiritual, antes mesmo da sua reencarnação, não adianta, não vai isso acontecer, nem na medicina tradicional, nem na medicina espiritual. Imbuídos de enorme responsabilidade que detêm os dirigentes das casas espíritas, terão que ter sempre presente o exemplo deixado por Jesus no que tange às curas que realizou. Em todas elas, está sempre presente a mensagem da cura interior, que se entende, em termos doutrinários, pela constante preocupação da forma moral da humanidade. Daí que a grande cura, infelizmente esquecida e relegada a plano secundário, é que cogita dos males do espírito, representados principalmente pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo. Vencida essa etapa, os males físicos se tornarão mais raros e do equilíbrio e da harmonia entre a matéria e o espírito haverá de surgir um novo homem, cuja maneira de agir, no que diz respeito à sua conduta em face de outro homem, terá no amor a sua característica fundamental. Quão é importante livrarmos desses males, né, que destroem a humanidade, essa chaga, né, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. As pessoas que conseguem se libertar dessas mazelas, elas dificilmente ficarão doentes, né? Porque estão num patamar mais evoluído, mais equilibrado. Mudando um pouquinho o assunto, o encontro de Jesus com Pilatos, e Pilatos tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: és o rei dos judeus? Porque Pilatos é um romano, né? Um oficial romano, um governador da Judéia, um representante de César. Via Jesus se vestindo como judeu. Então ele pergunta: és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Olha, veja só o que o Cristo fala: caísse nas mãos dos judeus, porque ele foi condenado exatamente por Pilatos, mas foi indiciado pelos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui.
foi registrado pelo evangelista João, capítulo 18, versículos que vão de 33 a 36. Durante o interrogatório a que Pilatos submeteu Jesus, travou-se entre os dois o diálogo acima transcrito, que contém uma afirmativa aparentemente surpreendente ou contraditória. Mas meu reino ainda não é daqui. Ainda. Ora, ele sempre afirmou que seu reino não era deste mundo, que se fosse, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Os judeus estavam já orquestrando, essa situação de incriminar o Cristo em muitas passagens do Evangelho. Por mais de uma vez, revelou aos homens que esta vida nada mais é do que uma passagem ou um caminho obrigatório para a verdadeira existência do Espírito, que se proteja eternamente para o futuro. Ensinou e insistiu que a verdadeira vida não se restringe a esta terra e que o mundo espiritual se constitui na legítima pátria do Espírito. Então, veja bem, o mundo espiritual se constitui na legítima pátria do Espírito. Como conciliar, pois, tudo isso com a afirmativa de que um dia o seu reino se estabelecerá também no orbe terreno? Falou que ainda não é. Então, esse ainda não é, poderá ser um dia, não é? Teria Jesus efetivamente feito esta afirmação, ou o advérbio ainda configura uma das inúmeras intercalações que os homens fizeram nos evangelhos para atender a interesses nem sempre legítimos e recomendáveis? Também uma pergunta que se faz, mas vamos continuar para entendermos. Então, a gente tem que observar o seguinte, que a autenticidade do relato contido no Evangelho de João parece que é incontestável, principalmente quando examinado à luz do contexto doutrinário sob o enfoque dos ensinamentos espíritas. Ninguém desconhece que Jesus, ao falar de seu reino, se referia ao reino dos céus ou ao reino de Deus, para o qual retornaria após o cumprimento de sua missão entre nós. Então João vai anotar no capítulo 14, no versículo 28, o seguinte: ouvistes o que foi dito, eu me vou e volto a vós. Se me amasseis, rejubilaríeis, pois vou para o meu Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Então, aquele momento ali de Pilatos com Jesus foi muito importante, porque foi um divisor de águas. Você tinha Pilatos, que era o representante do César, do grande império romano que governava o Ocidente. E se ele quisesse, ele governaria muitos outros locais. Então, ele tinha o governo do mundo ali, o governo do plano físico. E Jesus é o governador da terra. Então, Jesus governava sempre, do início da terra, todo o contexto da terra. Mas observem vocês o seguinte: existem os planos físicos e espirituais mais próximos do plano físico, que é onde transitam a maioria dos espíritos. Quando eles vão reencarnar, eles estão nesse plano da espiritualidade mais próximo do plano físico, porque eles precisam das experiências ainda no plano físico. E os do plano físico, quando desencarnam, vão para lá. Então você imagina que é uma casa de 2 andares, ou um prédio de 2 andares, como você queira. E Jesus disse assim: olha, o meu reino está acima desses 2 andares. Um dia ele vai atingir os outros 2 andares de baixo. Mas por hora é preciso que tenha esses 2 andares para que os espíritos se depurem pelo processo reencarnatório. Eu não posso interferir por hora. Eu posso deixar uma mensagem que os ajude a entender, porque eu preciso mesmo de trabalhar em função de ajustes desses espíritos. Então, por isso ele disse, eu vou para o meu Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Então ele estava em função de um trabalho de Deus para os seus filhos aqui na terra. Passaram 2000 anos de Jesus até os nossos dias. Então muitas dessas depurações já foram feitas. Agora, Jesus está, como eles falam que Jesus vai voltar,
Então Jesus está voltando como grande líder dos 2 andares. Então esse processo vai acontecer. Já começou a acontecer, muita gente é muito interessante, são pessoas do bem, que estão entendendo que precisa mudar para o bem. Ainda temos alguns rebeldes, alguns retardatários, que ainda acham que mandam, que comandam, e que podem fazer o que bem entende, né? Que não vai ter problema nenhum, tal. Ainda tem essas pessoas. Mas essas pessoas, gradativamente, elas também vão entender que são filhos e filhas de Deus. Então você que está nos ouvindo, preste atenção nisso. Nós estamos no trânsito dos 2 andares. Mundo físico, mundo espiritual, mundo físico, mundo espiritual. E temos que depurar para passar para o andar de cima, onde Jesus já reina. Reina com toda a sua soberania. E vai reinar também, futuramente, aqui no plano físico, no plano espiritual. Ele vai encapar a terra por um todo. Ele será o grande Senhor. Como ele diz, um só rebanho para um só pastor. Então é importante a gente entender isso para tirar qualquer tipo de magia, de misticismo, né? Desse negócio de governar quem é rei, quem deixa de ser. O verdadeiro governador do planeta é simples, é o Senhor Jesus. Então é Ele que está dando chances para a gente, para que a gente desperte. E muita gente já despertou, né? Em outra oportunidade, Ele nos asseverou de forma categórica que esse reino estava no meio de nós, conforme se vê em Lucas 17. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus já está entre vós. Nós moramos no universo, gente. Nós não moramos na nossa casinha número 22 da rua tal. Não, isso aí é só um local de proteção enquanto nós estamos aqui. Na verdade, nós somos cidadãos do universo. E o universo, ele é todo envolvido pelas ressonâncias de Deus. Deus se faz presente em toda a sua criação. E não tem nada fora de Deus, não existe nada fora de Deus. Então tudo está contido em Deus. Então se tudo está contido em Deus, a nossa terra está contida também em Deus. Faz parte desse cosmos que compõe o nosso universo. Evidentemente, naquela ocasião, mais do que nos dias de hoje, a ignorância do homem e a própria cultura da época impediam que o seu reino fosse deste mundo. No entanto, mesmo naquele instante já se achava próxima a hora em que ele se fazia presente entre nós. E Mateus vai escrever no capítulo 4, olha: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então está naquela fase ali de Jesus, quando Jesus esteve aqui, o homem já estava começando a ter que mudar os seus padrões. Se ele era ignorante, porque veio do primitivismo, ele tinha que começar a se educar, né? Ele teria que começar a entender as coisas. Se ele era rebelde, ele precisava de acalmar sua rebeldia. Então muitos, como eu disse para vocês, muitos fizeram isso. Muitos desses espíritos estão hoje em situações muito tranquilas, trabalhando para Jesus, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Outros tantos ainda lutam contra eles mesmos, contra a verdade divina, tá? Então no livro Vinha de Luz, no capítulo 177, Emmanuel relembra que o reino divino não se implantará no planeta através de radicalismos e de atitudes extremistas, mas que será a resultante da reforma íntima de cada habitante do orbe tem obrigação de realizar. Ele está ou estará no nosso meio, mas não se encontra nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem na cegueira afetiva
que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo, que é o dogma, nem no absurdo negativo, que é a vaidade, nem nas obras sem fé, que se reduzem a pedra e pó, nem na fé sem obras, que é a estagnação da alma, nem no movimento sem ideal de elevação, que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento, que é ociosidade brilhante. Observemos aí, prezados amigos, prezados irmãos, a importância de estudarmos e de entendermos essas informações. O seu estabelecimento entre os homens depende, portanto, apenas e tão somente dos homens. Porquanto, de acordo com Meimei, no livro Coragem, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 20, ela vai dizer o seguinte, refere-te aos mundos superiores do espaço cósmico, qual se a Terra não existisse localizada nos céus. E pensas nos espíritos angélicos a afeição de inatingíveis ministros do Eterno, mensageiros das forças prodigiosas que jamais alcançarás. Entretanto, guardas contigo a mesma condição de imortalidade, tocada de dons sublimes que podes desenvolver ao infinito. Será em razão disso a consequência da transformação moral, porque o planeta haverá de passar e que implicará necessária e forçosamente a transformação moral da humanidade que o habitará. Viveremos então a era da geração nova de que Kardec nos fala no capítulo 18 da Gênese, cuja característica fundamental repousará no fato de ser integrada por espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem dediquem. Ainda, segundo o codificador, a Terra, no dizer dos espíritos, não sofrerá essa transformação através de um cataclisma que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente, a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas, né? Então essa nova fase já despontou no horizonte das nossas vidas, em que pese as lutas e dificuldades que ainda persistem por aqui. Os próximos tempos trarão, contudo, uma mentalidade diferente, e quando efetivamente estivermos entrando naquele estágio de mundo regenerado, os Espíritos nos ensinam que a humanidade, embora sujeita às leis que regem a matéria, e experimentando as mesmas sensações e desejos que experimentamos, estará libertos das paixões desordenadas que nos escravizam. E não ficaremos isentos de orgulho, que impõe silêncio ao coração, da inveja, da tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor, perfeita equidade preside as relações sociais, e todos conhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo as ordens. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. E Santo Agostinho, também numa mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 19, ele vai falar da progressão dos mundos. Então ele nos acena com a esperança de que, em face à lei do progresso, a que todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, este mundo que já esteve em estado inferior que hoje se acha, será alçado a um grau mais elevado, e quando estiver plenamente regenerado, os homens serão ditosos. Todos começaram como o vosso mundo, por um estado inferior, e a própria terra sofrerá idêntica transformação, tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. Então, meus amigos, Pedrosa, está aí a grande mensagem do conforto e do consolo. Tudo vai mudar para melhor, meu amigo. Dias melhores virão, podem crer, São promessas do Cristo, não nossas. Meus queridos, no programa de amanhã nós vamos falar sobre a verdadeira reforma. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Sempre será tempo de ouvir. Ele era um virtuoso do violino. Eletrizava as plateias onde quer que se apresentasse.
amealharam a situação invejável em solo italiano, aonde chegara criança ainda. Lembrava dos dias de incerteza dos primeiros anos. No entanto, fora acolhido e educado numa instituição que recebia exilados de terras distantes. Sua genialidade musical logo fora identificada, e ele conquistou os palcos. O sucesso que o mundo aplaudia, no entanto, não consumira sua mágoa. Quando o sucesso lhe permitiu, retornou à sua terra natal e ali fixou residência, continuando a percorrer o mundo, conquistando aplausos. Jamais voltou ao bairro e à casa de sua infância. Aquelas eram recordações que ele não desejava. Trazia no corpo cicatrizes que falavam de maus tratos na infância. Na alma, as marcas eram ainda mais dolorosas e profundas. Era tido como um artista excepcional. Traduzia a sensibilidade quando tocava seu violino e penetrava nas asas das composições dos grandes mestres. Exigente, duro, não admitia erros. Nos ensaios, manifestava sua raiva a quem errasse uma nota, causando atrasos, exigindo recomeços. Foi depois de uma noite excepcional de aplausos que, ao sair do teatro, um homem lhe chamou a atenção. Mal vestido, cabelos longos, barba por fazer. O olhar apelativo, inigualável. Jamais o poderia esquecer. Aproximou-se e o identificou. Era o irmão mais velho que o colocara no navio para a Itália. O acomodara e lhe dissera para ficar ali. Ele logo voltaria. No entanto, simplesmente desaparecera. Ele, garoto, fizera a viagem sozinho, abandonado. Chegara ao solo estrangeiro sem mesmo conhecer o idioma e sofrera toda sorte de amarguras antes que galgasse os degraus da fama. Por isso, foi com raiva que disse ao irmão, sem mesmo ouvi-lo, que fosse embora. Vejo que está pobre, miserável. Vai querer agora que eu o abrigue? Reparta com você o que consegui em anos de trabalho e dor? Anos de mágoa criaram palavras duras, ácidas. Meses depois, procurado pelas autoridades, foi-lhe informado que seu irmão morrera, vitimado por doença que o consumia desde algum tempo. Foi ao conhecer alguns amigos dele que soube a verdade. Ele não fora abandonado. Seu irmão, poucos anos mais velho, conseguira o dinheiro para uma passagem. Uma só. Por isso, o colocara no navio. A passagem era para ele, o mais jovem, se libertar de um padrasto maldoso que somente os agredia. Ele renunciara à liberdade para que o irmão pudesse ser livre. Então, depois de anos de tormenta represada, o violinista cedeu às lágrimas e extravasou toda a sua dor e seu remorso. Por que não procurara saber a verdade? Por que não deixara que seu irmão falasse naquele reencontro noturno? E todas as respostas nos conduzem a um só pensamento. Não alimentemos ódio em nossa intimidade. Deixemos que quem nos busca na noite da amargura descerre o coração. Há tempo de falar. Sempre será tempo de ouvir. Lembremos disso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, clareia-nos o pensamento, para que possamos, Senhor, absorver cada vez mais os seus ensinamentos, colocá-los a serviço do bem comum, auxiliando pessoas, instruindo-as, incentivando-as a buscar-te, Senhor. Pois tu mesmo dissestes: vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, Senhor, pedimos não só por nós, mas por todos aqueles que sofrem, a encontrar em seus braços amorosos
a paz que somente Tu pode nos dar. Em Seu nome, Senhor, dessa pleiade de irmãos superiores que nos assistem, nós Te rogamos mais uma vez o amparo espiritual para todos. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Guaraci, as suas despedidas. Eu deixo meu abraço a todos vocês, que nós todos possamos nos unir para construir um mundo melhor, não é isso, amigo? Certamente, Guaraci, unidos seremos fortes. Uma boa noite para você, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local, 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.